Levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os, fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subia. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite, que você possa receber tudo aquilo que o céu tem para te entregar hoje, em nome de Jesus. Tome seu assento. Quero agradecer as mensagens que recebi hoje, de cada filho, de cada ovelha, pelo dia do pastor, e agradeço de coração. Mas o melhor presente para um pastor, eu acredito que é a tua vida reta diante de Deus. Esse é o maior presente que você pode dar a um pastor. Então eu agradeço e já deixo claro aqui para a igreja que não é comum eu receber presentes. Aliás, eu nem sou muito adepto a isso. Então, se você tiver que me dar um presente, entregue para o Senhor. Tenho certeza que vai ser de grande valia para Deus e para mim também. Amém? Então, só para agradecer, para não ficar um disse-me-disse na igreja, eu gosto de sempre esclarecer essas coisas. Eu quero continuar pregando hoje sobre a travessia, as leis da travessia. No primeiro domingo dessa série, eu falei sobre o Mar Vermelho. Que o Mar Vermelho, ele não foi apenas um caminho aberto, ele foi um funeral. Um funeral para aquilo que era um sistema de governo que imperava na vida do povo de Deus. Um sistema de governo que limitava, que prendia, que trazia opressão sobre a igreja. E a primeira travessia, então, que falamos no domingo passado, foi a travessia da liberdade. Foi deixar para trás o Egito, deixar para trás aquilo que aprisiona, aquilo que ainda tem imperado no seu pensamento, ainda tem limitado você de avançar para algum lugar. E o Mar Vermelho, Deus lidou com aquilo que estava escravizando o povo de Deus. Só que hoje eu quero falar de uma segunda travessia, e nós vamos discorrer nisso durante esse mês de junho, pelo menos nos domingos, falando sobre essas travessias, o que elas significam para nós. E hoje eu quero falar sobre o Jaboque, porque no Jaboque Deus lida com aquilo que governa internamente o futuro do povo de Deus. Não é só o que está hoje imperando no seu pensamento, na sua mente, mas aquilo que governa a sua vida a ponto de ceifar a próxima estação. Então a primeira travessia, ela exigiu nós abandonarmos as correntes, aquilo que nos prende, aquilo que nos limita. Já a segunda travessia, ela exige abandonar as muletas, ou seja, aquilo que nos conforta, aquilo que não deixa com que a gente cresça. Frequentemente é muito mais fácil abandonar as correntes do que abandonar as muletas. Por quê? Porque as correntes, elas nos machucam, então você quer largar aquilo que te machuca. Mas as muletas, elas nos confortam. É aquilo que traz conforto, é aquilo que está cômodo, é aquilo que muitas das vezes a gente precisa fazer, mas não faz porque é confortável. É confortável demais algumas coisas. E quando as muletas caem, é aí que Deus começa então a formar as pessoas capazes de viver o futuro que Deus tem para elas. Então o reino, queridos, ele é construído sobre dependência. De quem nós estamos dependentes?
Então a segunda lei das travessias, que é a que eu vou falar hoje, é nós sermos libertos das coisas que nos conformam. É nós sermos libertos das coisas que são agradáveis para a carne, mas não são muito boas para aquilo que é o nosso propósito. Então é o que eu diria, é a travessia do desmame. E o que é o desmame? Foi A.W. Tozer que escreveu algo poderoso, que ele diz assim: Deus tira das nossas mãos aquilo que amamos, para descobrir se amamos mais o que temos ou se amamos mais o doador. Então Deus começa a tratar em mim e você coisas que são confortáveis, sabe? São coisas que nós sabemos que está ali. Você vai vir para a igreja, você sabe que o seu carro estava ali na garagem. Mas se ele não tivesse, você viria para a igreja? Talvez não, né? Porque aí pegar Uber é ruim, pastor, ou pedir carona para alguém é ruim, é desconfortável. E é sobre isso que nessa noite eu quero falar. Quais são as muletas que impedem você de viver realmente o seu propósito em Deus? Isso é desmame, é quando Deus remove uma fonte secundária para revelar então uma fonte principal. E nenhum bebê gosta de ser desmamado. Nenhum bebê gosta de tirar aquilo que é confortável dele. Porque o desmame, ele sempre vai parecer perda. Eu estou perdendo algo. Eu estou deixando de ganhar algo. Mas vai parecer que algo da minha vida está sendo retirado. Mas espera, Deus nos fez para crescer, para ter uma vida abundante, para conquistar coisas maiores. Então isso está sendo tirado de mim, isso deve ser um castigo de Deus. Perceba que o bebê, ele acha que ele está perdendo leite, mas a mãe já tem uma visão completamente diferente. Porque a mãe olha para o bebê como se ele estivesse ganhando crescimento. Agora ele está avançando por uma próxima fase. Muitas vezes nós olhamos para as crises da vida e pensamos: Deus está tirando algo de mim. Mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: eu não estou tirando, eu estou te amadurecendo. E muitos de nós precisamos ser maduros. Hoje uma das mensagens que eu recebi de uma ovelha falando é: pastor, agradeço o Senhor por estar aqui em Cuiabá. Porque o Senhor está na terra onde as pessoas precisam reconhecer mais Deus do que as coisas. Isso me chamou a atenção. Porque muitos de nós precisamos desse desmame, de entender quem é Deus de verdade, de servir a Deus de verdade, de viver as verdades do Evangelho e não as verdades que o Evangelho pode me trazer, o confortável, aquilo que é bom, aquilo que é benéfico. Por que eu falei aqui para a igreja que eu não sou esse pastor de você ficar me presenteando? Porque eu prefiro que você presenteie a Deus. Sabe por quê? Porque se você presentear a Deus, Deus vai me presentear. Se a sua vida der frutos para Deus, isso para mim é muito mais importante do que receber um presente. E eu não estou nessa posição para receber presente. Eu estou nessa posição para ser um bom pastor. Para não deixar você ser governado por mentira. Então, se eu estiver fazendo um bom trabalho como esse, Deus não precisa me dar esse desmame de ficar esperando ganhar coisas de pessoas, pois Ele já tem me dado tudo que eu preciso. Ele me deu uma família maravilhosa, Ele me dá saúde, Ele me dá o ar da vida. Isso para mim é o que importa. Isso para mim é o que importa. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre essa travessia da autossuficiência para a dependência. Depender de alguém que realmente pode fazer por você. Se você depender de mim e esperar em mim, eu não posso fazer muita coisa para você. Mas se você depender de Deus, Ele pode fazer tudo que você precisa. Então a Bíblia relata o desmame de Elias, por exemplo. Essa talvez seja uma das melhores ilustrações bíblicas que eu vejo para falar de desmame. Porque Deus manda Elias para Querite. E os corvos então trazem pão para Elias. Os corvos alimentam Elias nesse riacho chamado Querite. A água corre nesse ribeiro, não falta nada para ele. Milagres acontecem diariamente. Diariamente Deus visita aquele profeta. Tudo parecia normal, perfeito. Aliás, tudo era sobrenatural. Até que então Deus seca o ribeiro. Até que então acaba aquele sobrenatural, os milagres. Perceba que Deus ali está fazendo um teste com Elias primeiro. Deus não fez um teste com a viúva, que Ele enviaria um profeta para ela alimentar. Deus está fazendo um teste com o profeta. Talvez hoje Deus está fazendo um teste comigo, está fazendo um teste com você. Se você confia mais nele ou se você confia nas coisas.
se a sua confiança está depositada naquilo que o seu dinheiro consegue comprar, naquilo que a sua influência consegue conquistar, naquilo que as conexões trazem para você, ou se realmente você está confiando em Deus. Então Deus seca aquele ribeiro, por quê? Porque Elias estava entrando numa nova estação, e essa é a novidade da travessia, você está entrando numa nova estação. Eu não estou apenas passando por um período, eu estou inaugurando uma nova estação. Então Deus não permitiria que ele transformasse o ribeiro em sua fonte. Então Deus seca aquilo que parecia para você que era o ápice da sustentabilidade da sua vida. Porque o ribeiro era a provisão, mas a fonte continua sendo Deus. A fonte continua sendo Deus. É por isso que normalmente desse púlpito você ouve esse pastor, a pastora pregando a respeito de você ser uma bênção. E quando você é uma bênção, você está em qualquer lugar porque Deus te abençoa. Porque Deus faz por intermédio da sua vida, de quem você é. Então entenda, queridos, que quando Deus seca um ribeiro, não é porque a fonte acabou, é porque a estação vai mudar. E quando a estação muda, você não confia em carros, em cavalos, você não confia em governo, você confia no Senhor. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para continuar fazendo infinitamente mais. Então não ancore hoje a tua suficiência em pessoas, comece hoje a olhar para o Senhor. Comece hoje a ancorar nele a tua confiança. Sabe, eu vejo tantos cristãos sofrendo por conta disso. Porque antes ancorava a tua confiança em pessoas, que quando essas pessoas o traem, porque querido, se tem uma coisa na vida que vai acontecer é a traição. Se tem uma coisa que vai acontecer na minha e na tua vida é a traição. Mas se o teu coração não estiver naquilo, a traição vai ser só uma fase, mas ela não vai te derrubar. Quantos estão me entendendo? Se você olhar para a vida inteira de Jacó, você verá um homem sempre apoiado em alguma coisa. Jacó era alguém que conquistou muitas coisas na vida, mas as coisas que Jacó conquistou começaram a conquistar Jacó. Começaram a ter Jacó. Primeiro veio a mãe dele. Perceba, mães que estão aqui me ouvindo, não seja como Rebeca na vida de Jacó, pois você pode estar atrapalhando o futuro do seu filho, o desenvolvimento do seu filho. Primeiro a mãe, Rebeca, resolvia tudo por ele. A mãe era aquela que tomava frente, que ia lá fazer as coisas que Jacó tinha que fazer. Para de cutucar aí que está ficando feio. Rebeca, ela planejava a vida de Jacó. Rebeca, ela manipulava os cenários para o seu filho se dar bem. Depois, Jacó ancora a sua suficiência na sua inteligência. Depois, ele ancora na sua habilidade de negociação. Prova disso é que ele adquire riqueza pela sua habilidade de negociar. Você lembra quando ele faz as varas ali diferenciadas, para que o rebanho pudesse ir lá, começasse então a ver aquelas varas e começar a dar filhos malhados. Duas coisas eu aprendo nisso aqui, a habilidade dele e a sabedoria, e a segunda, aquilo que você vê passa a governar a sua vida. Depois ele ancora a sua autossuficiência na sua capacidade de prosperar. Perceba que ele sai ali do seu sogro, tendo mais riqueza do que o seu sogro. Ele prosperou. Depois ele ancora a sua suficiência nos recursos humanos. Ou seja, ele ancorou naquilo que ele construiu. Depois ele ancora a sua autossuficiência nos seus rebanhos, naquilo que era o seu poder. Sempre havia alguma coisa sustentando a segurança de Jacó. Sempre havia alguma coisa para dizer que Jacó era autossuficiente. Então, o que Deus faz com o autossuficiente? Ele leva para o Jaboque. Talvez hoje Deus está me levando para o Jaboque, para provar que a nossa suficiência vem dele, não das coisas. E o que Deus faz? Deus não toca o pecado. Deus toca o quê? A muleta. E o que é a muleta? É aquilo que você se ancora. É aquilo que te conforta. É aquilo que te dá, sabe, as cartas na mesa para você falar, não, eu sei o que fazer. Porque o problema de Jacó naquele momento, queridos, não era o pecado. O problema de Jacó naquele momento
O problema de Jacó naquele momento era o quê? Era a confiança que ele tinha. Só que essa confiança não está mais no Deus que ele serve. Essa confiança agora está nas coisas que ele conquistou. Queridos, hoje eu quero falar especificamente para mim e para você. Por quê? Porque essa mensagem é para nós. Essa mensagem é para nós. Nós alcançamos sucesso com Deus porque é sine qua non. Se você anda com Deus, você vai ter sucesso, você vai crescer. Só que a tua vida está nisso ou a sua vida continua no Senhor? Sabe, é uma linha muito tênue para nós, que pregamos apostolicamente, porque o apostólico é conquista, o apostólico é avanço, mas muitas das vezes nós avançamos e achamos que é sobre nós. É muito fácil a gente confundir aquilo que temos, ancorar isso na fé que carregamos de Deus, só que hoje a gente começa a fazer as coisas à nossa autossuficiência. Então essa é uma mensagem que foi muito difícil para eu preparar ela e até muito difícil para eu entregar ela, porque ela está falando com esse aqui que está entregando essa mensagem. Onde você está depositando hoje a sua confiança? Em quem você está esperando? Tem alguns votos que eu faço com Deus, que é justamente votos que pesam na minha alma, que pesam no meu físico, que pesam até no meu financeiro. Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu não quero ficar e viver no vale de Jaboque. Eu não quero ter a minha coxa ferida todos os instantes. Eu não quero ter a minha carne gritando todos os instantes. Eu quero poder viver uma vida que agrada o Senhor. E muitas das vezes ela vai desagradar pessoas. Ela vai desagradar algumas pessoas que estão à nossa volta. Porque ninguém vai entender a fé que você cultiva com Deus, ou o que você tem com o Senhor no secreto. Mas eu posso te dar uma boa notícia? Continue agradando a Deus, ainda que elas não entendam. Quem se preocupa com você, continua sabendo que o seu coração é dele. Sabe, talvez seja por isso que Jesus, ele teve tanta facilidade com os publicanos e pecadores. Por quê? Porque tanta dificuldade ele teve com os fariseus, porque os fariseus simbolizam justamente isso que eu estou pregando hoje, a autossuficiência. O pecador, ele sabia que precisava de Deus. A Bíblia conta e relata um fato onde um publicano desses procura e está adorando e falando: me perdoe porque eu não dei o dízimo, me perdoe porque hoje eu não jejuei, me perdoe porque hoje eu pequei. E chega o fariseu e fala: não, eu jejuei 2 vezes por semana. Eu dei o dízimo do comim, disso, daquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então me perdoe. E Jesus vira e fala com os seus discípulos: quem foi para casa perdoado? O publicano. Porque ele não se ancora na sua autossuficiência. Ele sabe que para ser perdoado ele precisa de um Salvador, ele precisa de um Senhor. Ele sabe que não é sobre ele, mas é sobre quem ele adora. Então a independência sempre foi uma das maiores tentações da humanidade. Foi assim no Éden. A serpente não ofereceu apenas um fruto, ela ofereceu autonomia e independência. Nós queremos autonomia e independência, queremos completar 18 anos para sair de casa, para ser dono do nosso próprio nariz, porque achamos que sabemos cuidar melhor de nós do que os nossos pais. Queridos, até aí está tudo bem, se você fizer a travessia correta, honrosa com seus pais. Não tem problema nenhum você sair de casa mais cedo do que aquilo que você se propôs. Eu saí de casa com 16 anos. Eu conversava com um casal de amigos, eu falei assim: eu não tenho muito aquele apego com pai e mãe, porque eu saí de casa com 16 anos. E isso não é para você, é para mim. Essa é a minha história. Essa é a minha história, não a sua. E cada um tem a sua história. Essa é a minha história. E qual foi a minha história? Eu saí de casa muito cedo, mas com honra. Eu passei num concurso. Eu fiz aquilo que era o meu sonho. Eu fui conhecer coisas antes de pessoas. O meu pai teve que me emancipar para eu tomar algumas decisões. Qual é o meu ponto? O meu ponto é que se você anda numa via de independência, você vai ter sequidão logo ali na frente. Você vai encontrar e se deparar com gigantes que você não tem habilidades para vencê-los. Foi assim que então aconteceu no Éden. A serpente não ofereceu um fruto, ela oferece autonomia. Nós queremos ser autônomos.
Eu acho engraçado que as pessoas aqui na igreja, elas não querem obedecer comandos, elas não querem estar debaixo de cobertura, mas saem daqui e querem tudo aquilo que você faz, porque o que você faz tem sucesso. Eu só não quero obedecer ordens, pastor. Eu só quero ser dono de mim. Eu só não quero vir no culto e porque eu não vim receber uma mensagem pastoral. Mas a mesma mensagem que você recebe hoje é a mesma mensagem que você me mandou hoje dizendo: você é uma bênção, pastor. Não é desabafo, é realidade. Meu ponto é que nós queremos autonomia, independência. Nós precisamos fazer uma travessia na vida, queridos. Sabe, não estou falando aqui colocando em xeque a sua habilidade de conquistar, a sua habilidade de avançar. Isso em Deus é poderoso. Foi assim com Pedro. Pedro era alguém impossível, era alguém que pegava a espada e matava, até que Jesus entra na vida dele, converte Pedro, e Pedro continua sendo impossível, convertendo 3.000 pessoas numa pregação. Só que agora a motivação dele está correta. A impulsividade dele não está mais sobre ele. A impulsividade dele agora tem uma gota de Espírito Santo. E quando tem Espírito Santo, isso é muito bom. Toda a história humana, queridos, é marcada por essa tentativa de construir sem Deus. A Torre de Babel continua sendo uma realidade no nosso meio. A Torre de Babel continua sendo uma constante no meu e no teu coração. Eu posso fazer isso. Eu vou provar para essas pessoas que eu consigo. Eu vou provar para o meu pai, eu vou provar para o meu patrão, eu vou mostrar que eu sei fazer isso. Cara, eu não estou falando de pessoas que estão lá, estou falando de nós que estamos aqui. Diariamente lutamos com essas verdades, ou melhor dizendo, essas mentiras que tentam me ludibriar e me levar para um lugar que eu não quero estar. E nós temos a nossa história marcada por governar sem Deus, prosperar sem Deus, vencer sem Deus. Sabe, queridos, o reino sempre caminha na direção oposta. O reino diz que quanto mais alguém amadurece em Deus, menos ele confia em si mesmo. Menos ele confia em si mesmo. Dallas Willard, ele escreveu algo interessante que diz assim: a independência é a principal característica do pecado. A independência é a principal característica do pecado. É quando eu quero me desconectar de tudo e todos. É quando eu quero viver para mim. É quando eu quero ser eu me basto. Eu lembro que eu tinha um amigo, muitos anos atrás, e ele dizia sempre assim para mim: eu quero morar numa ilha deserta e não quero ver ninguém, porque eu me basto. Eu falei: mas você não vai estar sozinho ali. Satanás vai estar com você. Você não vai conseguir estar só. Durante anos, Jacó esteve cercado pela família. Durante anos, Jacó tinha muitos servos. Durante anos, Jacó tinha muitos bens. Durante anos, Jacó tinha muita influência, muita prosperidade. Mas agora o texto diz aqui no versículo 24, Jacó, porém, ficou só. Jacó, porém, ficou só. Esse é o ápice dessa mensagem. Porque o ápice daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida começa comigo e com Ele. Começa com você e com Deus. Ele nunca vai precisar de mais um terceiro nessa sala. Na sala do teu coração precisa estar você e Deus. Nesse lugar de solitude você precisa estar com Deus, porque Deus, Ele vai revelar verdades sobre a tua vida que pessoas não sabem. Deus, lembre-se, Ele esteve assentado em mesas que você não assentou. Ele participou de conversas que você não foi convidado. Ele sabe muito bem o que fala ao teu respeito, mas Ele tem uma melhor opinião sobre você, porque Ele te criou. Agora o texto diz que então Jacó ficou só, e esse é um detalhe que muda toda a história. Perceba que existem conversas que Deus não tem em público com a gente. Sabe aquela conversa que a sua mãe falava para você em casa, a gente conversa? Ou que o seu pai te dá uma olhada diferente? Tem conversas e correções que Deus faz no secreto. É por isso que eu nunca fui fã.
É por isso que do meu WhatsApp, da minha boca, das minhas redes sociais, de qualquer lugar meu, você nunca viu uma difamação sobre um ou outro. Mas hoje nós temos isso. Correções, Deus não levanta ninguém para ficar corrigindo ninguém em rede social. Deus trata com os seus individualmente. Deus trata com corações e correções, Ele faz no secreto, quando você está só. Sabe, então durante anos, Jacó esteve cercado. Mas agora Deus remove tudo que cercava Jacó, para tratar diretamente com ele. Tipo, agora eu tirei todas as coisas da sua vida. Por quê? Porque eu quero falar agora tete a tete com você. Eu quero ter uma conversa de alinhamento contigo. É como se Deus estivesse falando na nossa linguagem de hoje. Hoje eu quero ter uma DR com você. Eu quero discutir a nossa relação. Eu quero falar para você o que de fato eu tenho que te falar. Não quando você se ancora nas coisas que você tem. Então foi então que no Jaboque, Deus muda o nome de Jacó. Perceba, após uma conversa tete a tete, após ter uma DR com Deus, Deus agora confirma coisas que eram promessas. Para quem? Para o enganador. Para o cara que prosperou. Para o cara que era tão abençoado. Sabe, algo que eu quero propor a nós nessa noite, não é que só o nome de Jacó foi mudado e Deus não quer mudar só o seu nome. Deus está muito afim de libertar você de si mesmo. Deus está muito afim de libertar eu de mim mesmo. Ele quer hoje, de fato, que a gente possa libertar o eu que eu sou para as pessoas. E aqui não é uma janela de Johari, aqui realmente é uma janela de Deus com você. O eu que as pessoas conhecem, o eu que você conhece, o eu desconhecido para as pessoas, o eu desconhecido para você e para as pessoas. Só que é esse eu que Ele conhece ao teu respeito. E nesse eu Ele está dizendo, eu quero trazer para fora aquilo que eu fiz você para ser. A vida de Jacó, ela foi construída sobre recursos humanos. Ele confiava na inteligência, ele confiava na estratégia, ele confiava na negociação, ele confiava na sua capacidade de manipular cenários. Porque Jacó é enganador. Jacó é aquele que engana. Então ele manipulava os resultados. E ele sempre havia um plano, sempre havia uma saída, sempre havia um recurso, sempre havia uma carta escondida na manga. Sabe, queridos, eu não tenho relacionamentos de intimidade com pessoas que escondem carta na manga, porque essa carta um dia pode ser eu. Deus está me sinalizando traições com pessoas que andam com carta na manga. Se eu faço isso, imagine Deus. Deus não pode confiar coisas maiores a você que sempre tem uma saída, uma fuga. Hoje pela manhã a pastora ministrou uma palavra poderosa, se você ouvia no YouTube. Ela falou sobre Jonas, ela trouxe 4 pontos sobre a vida de Jonas. Que mensagem poderosa. Uma mensagem que confronta aqueles que querem fugir do seu chamado. Só que perceba, nós queremos fugir de um chamado que não temos como fugir dele, porque a nossa fuga coloca em risco muitas pessoas. A nossa fuga coloca muitas pessoas em risco, e essas pessoas, elas não têm nada a ver com isso. Então perceba que, se você tem relacionamentos, onde as pessoas ainda têm uma saída, cuidado, porque essa próxima saída pode ser você da vida dela. Jacó era esse cara. Jacó, ele sempre havia uma carta escondida na sua manga. A questão, queridos, não é que isso é pecado. Isso de fato não é pecado. Você ter uma saída não é pecado. Você esconder uma carta na manga não é um pecado. Mas tudo o que ocupa um lugar de pertencimento de Deus é pecado. E o que eu quero dizer com isso? Tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração se torna um ídolo. E idolatria é pecado. Você sabia disso? Tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo. Pode ser uma finança, pode ser um relacionamento com os meus pais, pode ser um relacionamento com os meus filhos, pode ser um relacionamento aqui
é o caso dessa travessia. Esse relacionamento foi com quem? Com ele mesmo. Jacó, você se considera o cara, né? Jacó, você tem grandes coisas, né, Jacó? Jacó, você conquistou muitos bens, né, Jacó? Jacó, você conseguiu mudar cenários, né, Jacó? Só que hoje eu vou tirar esse ídolo do teu coração. Eu vou tirar esse cara que está aí dentro para que você faça uma travessia completa. Sabe por quê? Porque eu não tenho maldade para você, Jacó. Eu tenho de você uma nação. Perceba que Jacó, de enganador, agora ele é chamado para ser o povo exclusivo de Deus. Até hoje eu e você falamos de Israel. Por quê? Porque Deus estava muito afim de gerar uma nação. A partir de quem? De um enganador, que se permite a viver uma travessia. Queridos, essa é uma história, que ela é uma boa história para mim e para você. Sabe por que ela é uma boa história? Porque ela diz que para mim e para você tem jeito. Ela é uma boa história que diz para mim e para você, se nós quisermos fazer essa travessia da autossuficiência, Deus pode nos garantir um futuro poderoso. Essa é uma mensagem que nos traz para a nossa humanidade e fala assim, nós temos um Deus poderoso em quem confiar. Então, agora Deus, Ele quer tirar do coração de Jacó quem Jacó era ou construiu. A travessia que Deus estava propondo a Jacó não era só uma mudança pessoal, mas era o início dessa nova nação. Tem travessias, queridos, que você não fará só por si mesmo, que você vai fazer pelas futuras gerações. Tem preços que você não vai pagar só por você, tem preços que você vai ter que pagar pelas futuras gerações. Eu me sinto assim. Eu sei que Deus tem trabalhado comigo sobre essas questões de futura geração. Às vezes eu olho e não quero fazer algumas coisas. Às vezes eu olho, como hoje, não queria estar aqui no culto. Mas tem preços que Deus vai pagar, ou que eu vou pagar, para as futuras gerações. E está tudo bem. Você que aceitou o chamado, seja bem-vindo. Tem travessias que você não vai fazer só por você. E então Deus toca a coxa de Jacó. Na cultura hebraica, a coxa era associada à força. A coxa de um homem era associada à sua força, ao seu poder de sustentação, ao seu movimento, ao seu avanço. A coxa também estava associada à espada. Por quê? Porque o guerreiro carregava a espada junto à sua coxa. Prova disso é o Salmo 45 que diz: cinge a tua espada, ó valente, na sua coxa. Então, a coxa era esse simbolismo de poder, de autossuficiência, de avanço, de movimento. E a espada era o símbolo de autoridade, de conquista, de governo. Então, quando Deus toca a coxa de Jacó, é como se Deus estivesse dizendo para Jacó: até aqui você avançou apoiado em seus próprios recursos, mas a próxima estação não será sustentada por aquilo que sustentou a anterior, vai ser sustentada por mim. Sabe, eu quero hoje liberar essa palavra sobre você que acredita. Você que tem vivido aqui juntamente conosco como filhos dessa casa. Nesse mês de junho, como eu creio que Deus está falando para nós. Como eu creio que nós estamos vivendo um portal espiritual aberto sobre nós, que está falando sobre conquista, que está falando sobre travessia. Sabe, eu quero liberar essa palavra sobre você. Até aqui você veio sendo sustentado pelo que você conseguiu fazer, pelo que você, sabe, lutou, pelo que você batalhou, mas a partir daqui o Senhor quer mudar a nossa estação. Nós não seremos mais sustentados pelas coisas, nós seremos sustentados pelo propósito. Nós seremos governados por Deus, no nome santo de Jesus. Eu aprendo com isso muitas coisas, dentre elas, que existem níveis de destino que o talento não sustenta. Existem níveis de destino que a minha habilidade não alcança. Existem níveis de destino que o meu recurso não compra. Mas a dependência estabelece. A dependência, ela estabelece coisas que eu não consigo fazer por mim mesmo.
Essa é uma das grandes lições dessa mensagem de hoje. Existe um nível de propósito onde apenas a dependência funciona, onde apenas confiar em Deus e confiar em Deus. Eu não tenho muitas explicações para muitas fases da minha vida que eu vivi, porque se não fosse a dependência de Deus, eu não estaria aqui. Moisés, ele descobriu isso muito cedo. Paulo, ele descobriu isso a duras penas. Pedro descobriu isso também depois de negar Jesus 3 vezes. Perceba que todos os homens que caminharam profundamente com Deus descobriram isso, que existe um momento que é só a dependência, é só Deus. Tem pessoas que falam assim para mim, eu pergunto, e fulano como está? Pastor, só Jesus. Eu falei, então está na ponto certo, porque é só Ele mesmo, é só Jesus. Uma grande verdade é que a presença de Deus, ela não potencializa a autossuficiência. A presença dele, Bill Johnson diz assim, Deus frequentemente nos leva ao fim de nós mesmos, para que descubramos que Ele nunca chegou no fim de si mesmo. Mas Ele prova para mim e para você, que os nossos recursos faltam, que a nossa saúde falha, que as nossas conexões se rompem, que a nossa confiança em coisas, elas são colocadas à prova, mas nele nunca falhamos. Ele nunca falha, Ele nunca falha. A travessia que eu e você precisamos fazer hoje é de fato voltar a esse lugar, voltar no nosso jaboque, deixar com que Ele marque a nossa coxa, que a gente caminhe em independência. No Mar Vermelho, a travessia foi sobre aquilo que precisava ficar para trás, lembra? Aquilo que precisava morrer, e eu falei isso no domingo passado, o faraó ficou, os carros ficaram, tudo ficou, o sistema que aprisionava eles, acabou. No Mar Vermelho, Deus trata com aquilo que ficou, no jaboque, Deus trata com aquilo que você é, e Deus está tratando comigo. No jaboque, a travessia que precisamos fazer é onde está depositada a nossa confiança, onde nós depositamos a nossa confiança. Perceba que o Mar Vermelho, ele tratou as correntes, aquilo que prendia, aquilo que limitava, aquilo que segurava. Já no jaboque, Deus está tratando as muletas, aquilo em que nós nos ancoramos, aquilo em que nós nos debruçamos e descansamos. O Mar Vermelho, então, ele encerrou uma prisão. Já o jaboque quer encerrar uma independência. Nós vamos seguir, mas não independentes. Nós continuaremos fazendo menção do nome do Senhor. O Mar Vermelho, ele então libertou um povo para viver uma vida livre. Já no jaboque, Deus quer formar um povo. Deus quer formar das minhas entranhas e das tuas entranhas a próxima nação. Aqueles que vão governar, aqueles que vão estabelecer. Hoje, no almoço, nós estávamos conversando e falávamos sobre a ação social. E ali nós estávamos conversando e falamos sobre a ação social, que a nossa ideia não é dar alimento para as pessoas, e isso é uma das partes, mas eu acho que a maior ação social que eu posso fazer como um pastor é dar dignidade para as pessoas, é dar verdade para as pessoas. Sabe por quê? Porque esse é o jaboque, é quando você conhece a verdade e a verdade te liberta, é quando você conhece a verdade e a verdade te dignifica, é quando você conhece a verdade e a tua vida passa a prosperar, ainda que minta ao teu respeito, a verdade sempre vai prevalecer. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a gente ainda vai ter mais 2 domingos para falar de mais travessias, mas essa é uma mensagem que mexeu nas minhas entranhas. A do Mar Vermelho, ela começou a fazer algo em nós. A do jaboque começa a trabalhar em nós, quem nós seremos. E para viver essa travessia da autossuficiência para a dependência,
Eu quero te perguntar nessa noite, qual é a muleta que você precisa abandonar hoje aqui? Qual é a muleta que você precisa deixar aqui nesse lugar? A muleta é aquilo que gera uma falsa sensação de segurança, só para facilitar você. Que talvez você fala, nem estou mancando, estou vendo o Idelmar ali, nem usando muleta, mas tá. Glória a Deus por isso. Salva de palmas, meu amigo Idelmar, que esteve aí a ponto de ficar paraplégico, mas Deus faz milagre na vida de um homem. E a muleta, queridos, não é aquilo que nós conhecemos, que usamos quando estamos com o pé enfaixado ou com a perna quebrada. A muleta é tudo aquilo que causa uma falsa sensação de segurança na sua vida. Uma muleta não é algo que necessariamente é um pecado, mas é algo que impede o seu desenvolvimento. É algo que impede você de crescer. Sabe o que impede você de crescer? Outro dia eu conversava com uma pessoa e contava a minha história de vida para ela. Porque quem vê esse pastor hoje aqui, bonitão, tal, saradão, se você não me elogia, eu me elogio. Você viu que a minha autoestima é autoestimaça. Sabe por quê? Hoje uma criança falou para a mãe dela, um bebê de 3 anos, falou assim, a mãe falou para ele assim, você é preguiçoso. Ele falou, eu não, eu sou amado. A mãe falou assim, ué, onde você aprendeu isso? Ele falou, lá no Kids da igreja. Parabéns para todas as tias do Kids aí, ó. Quando eu falo para você que o nosso Kids não é salinha de descontração, mas é identidade e propósito, você não acredita. E aí eu estou igual essa criança, porque Deus me ama, não é isso que ele fala? Então eu me amo, e não preciso de ninguém me elogiar para isso. E aí o que eu quero dizer para você, nem sei o que eu ia falar. Mas uma muleta é tudo aquilo que impede você de se desenvolver, de você crescer, sabe, de você viver uma nova história. Tem muitas pessoas que usam a desculpa como muleta. Tem muitas pessoas que usam a vitimização como muleta. Tem muitas pessoas que estão usando a falta de recurso hoje como muleta. Queridos, deixa eu te falar, falta de recurso ou sobra de recurso é estação, não destino. Por que eu falo isso para você? Porque eu ia falar isso do meu testemunho. Quando eu comecei a contar para essa pessoa que eu era alguém que vivia de muleta, e qual era a minha muleta? Dependência financeira. Então, todas as vezes que eu não tinha dinheiro, eu ia num caixa eletrônico e fazia um CDC. Puf, dinheiro na mão é vendaval. Não tem um louvor que diz isso? Não é louvor não, isso é coisa ruim. Mas ali era a minha dependência, então eu tinha recurso, até o momento que acabava. Aí quando acabava, ligava para o pai, às vezes o pai tinha, me emprestava, às vezes a mãe tinha, me emprestava, às vezes o irmão tinha, me emprestava, até que chegou o meu jaboque. O momento que pai falou, não te dou mais, mãe falou, não te dou mais, irmãos falaram, não te dou mais, amigos de copos falaram, não te dou mais. Foi o meu jaboque. Aquela era a minha muleta. Até que eu precisei descobrir a duras penas que existia alguém que me amava, mesmo eu quebrado. Jesus Cristo. Ele me trouxe para o altar dele nessa condição. E ali eu fui aprendendo a lidar primeiro comigo, segundo com as minhas dependências, terceiro com as minhas carências, quarto, fui me conhecendo, identidade, quem eu sou nele, que não importa se eu tenho, se eu não tenho, ele me ama e está tudo certo. Eu falava outro dia para uma pessoa que está aqui, não posso falar muitos detalhes, e eu falava para ela que a vida é como uma gangorra, que se a tua identidade estiver em cima, as tuas carências vão estar embaixo, mas se a tua identidade estiver embaixo, as tuas carências vão estar em cima. E tem pessoas que são carentes de amigos, de dinheiro, de fama, de qualquer outra coisa. Hoje você precisa estar no jaboque. Hoje você precisa entender que a dependência ou a muleta é esse lugar
que você se ancora sempre. E isso impede o teu desenvolvimento. Então, o que aconteceu comigo? Eu entendi que Deus queria me desenvolver. Eu me permiti. Foi vergonhoso? Foi vergonhoso demais. Eu e a pastora ia a pé para a igreja, porque a gente não tinha carro. E nem dinheiro. Naquela época acho que nem tinha Uber. Nem somos tão velhos assim. Mas não tinha Uber. Nós íamos a pé para a igreja. Eu de terno. Um terno só que eu tinha. Então eu não podia suar muito. Então a gente andava devagar. Para não chegar suado na igreja. Vocês estão rindo. Mas hoje eu conto isso rindo. Sabe por quê? Porque você vai contar das tuas dores sorrindo. Porque Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. E nós íamos andando, nunca deixamos de ofertar na igreja. Tendo, não tendo. Nunca deixamos de estar em um culto da igreja. Nunca deixamos de estar em uma conferência da igreja. Nunca deixamos de fazer nada pela nossa condição, porque sabíamos que ela ia passar. Sabíamos que ela estava com prazo de validade. Moral da história, esse jaboque, que eu tirei as minhas muletas, a confiança que eu tinha no dinheiro, porque quando eu tinha dinheiro eu era o cara. Já viu pessoas que são assim? Quando tem dinheiro, é o cara. Sorridente, feliz, todo mundo é amigo, abraço em todo mundo. Quando não tem, some. Então eu era esse tipo de pessoa. Até que eu comecei a ancorar a minha dependência em Deus. Eu comecei a depender única e exclusivamente dEle, até para comer, gente. Eu não tinha condições de comida. Até para comer eu dependia de Deus. Então por que eu falo para você, e sou essa pessoa muitas das vezes apostólica no chamado? Porque eu saí de onde eu tento tirar pessoas. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Se depois você quiser, eu não sou esse de contar histórias tristes. Eu ia falar algo aqui. Eu não sou esse de ficar fazendo politicagem da minha dor. Eu sou aquele de fazer politicagem com Jesus. Jesus é bom. A tua misericórdia dura para sempre. A graça dele nos basta. Ele nos faz mais do que vitoriosos. Ele é o cara, não eu. E o que acontece? Hoje nós estamos vivendo uma vida boa. Hoje nós temos condições de ir num restaurante, nós temos condições de fazer uma viagem, nós temos condições de dar dignidade para os nossos filhos, nós temos condições de fazer algumas coisas. Por que eu estou te falando isso? Deus não faz só na minha vida. Deus faz na vida de quem depende dEle. Deus faz na vida de quem depende dEle. Mas saiba passar pela prova, como o irmão Lázaro sempre dizia, dando glória a Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Sabe, as muletas é aquilo que você usa porque ainda não aprendeu a caminhar plenamente em Deus. Plenamente com Deus. Então você sempre está dependendo do próximo empréstimo, do próximo amor, da próxima pessoa, do próximo púlpito. A segunda travessia não é você deixar algo ruim, não é sobre isso. Não é você deixar o que está ruim na sua vida, não. Essa travessia é você deixar aquilo que tomou o lugar de confiança de Deus no teu coração. O que tomou o lugar de confiança? Eu sou o cara, eu me basto, eu consigo, a minha beleza abre portas, o meu Instagram me traz em pessoas. Teve um outro dia, eu estava conversando com a pastora, fulano e tal, ganha muito dinheiro com o Instagram. A pastora brincou, eu quero um Instagram desse também. Estamos aqui brincando com você. Mas glória a Deus se o seu Instagram te dá dinheiro. Mas saiba que se amanhã não desistir a internet, Deus continua te dando dinheiro. Deus é a tua ampla suficiência. Deus é a tua única ampla suficiência. Tem coisas que Deus precisa tirar de dentro de nós. E essas coisas que eu estou falando hoje, no Vale do Jaboque, Deus tirou Jacó de dentro dele. Deus tocou a sua coxa, a sua confiança, a sua autossuficiência, o seu movimento, o seu avanço, para falar, Jacó, a partir daqui você depende só de mim. E por que eu te garanto isso? Você pode continuar lendo o texto depois em casa. Mas agora tudo que Jacó ia fazer
ele já não fazia na velocidade que ele tinha, no movimento que ele conseguia, porque a sua coxa agora estava marcada, ele mancava, ele dependia. Se ele fosse para uma guerra sozinho, certamente ele morreria, porque ele não ia conseguir fugir. Então chega um ponto que a gente só depende dele. E eu queria que nessa noite você nem precisasse chegar no lugar de ficar sozinho com Deus, de perder tudo ou de não ter as coisas que você sempre teve, mas que você tomasse a decisão hoje de ser em Deus a tua confiança. A tua confiança. Ele é a nossa plenitude. Cristo é o ar que a gente respira. Sabe, de nada vale a gente se reunir aqui na igreja, queridos, para falar de nós. De nada vale a gente fazer cultos poderosos se for para nós. Se for para o nosso emocional, se for porque hoje tocou o louvor que eu amo. Nós estamos aqui por Ele. Nós estamos aqui por Ele. E nessa noite, a segunda travessia da autossuficiência para a dependência é o que está no seu coração tomando o lugar de Deus. O que toma o lugar de Deus na sua vida? Sua autoimagem, sua profissão, seu recurso, sua família. Sempre quando a gente fala em família é muito complicado, porque as pessoas sempre interpretam de outras formas. Mas a Bíblia é muito clara. O cabeça é Jesus. E se você não põe Jesus em primeiro lugar, põe a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, você já está fazendo tudo errado. O que está tomando hoje um lugar de confiança? Deus está tratando com Jacós aqui hoje. Deus está tratando comigo e com você no Vale de Jaboque, para que a gente vá para essa nova estação, não sendo só sobre nós, mas sobre uma geração. A geração dos teus filhos vai ser mais poderosa. A tua próxima estação vai ser ainda mais poderosa. O que você vai viver daqui para frente vai ser ainda mais poderoso. Mas no Jaboque, a dependência precisa estar só nele. A confiança precisa estar só em Deus. Hoje o meu apelo para você é simples. Nós não vamos entregar papéis e canetas. Nós vamos te dar a oportunidade de você sair do seu lugar e de você vir ao altar entregar o teu coração.